Glória a Deus, queridos. Não quero atrapalhar aquilo que o Senhor deseja fazer nessa noite, porque a presença dEle já está aqui de uma forma poderosa, sobrenatural. Mas eu queria que você colocasse a mão aí no seu coração e cantasse assim. Sim, Jesus. Meu coração queima por ti. Você que sabe, declare isso. Nessa noite, Jesus, eu declaro, Pai, que o nosso coração venha acender de amor por Ti, Pai. Que o nosso coração venha estar, Senhor amado, alinhado, Senhor, com o Teu coração. Que o nosso coração, Senhor, possa estar aceso, queimando de amor por Ti, Pai. Nós declaramos, Senhor, aqui nessa noite, a Tua presença é tão poderosa e tão gloriosa que nada vai atrapalhar, Senhor, aquilo que o Senhor deseja fazer e se revelar aqui nesses dias, nesse ano de 2025. Aquilo que o Senhor tem fundamentado, Pai, no nosso coração, no nosso interior. Eu declaro, Senhor, que nós vamos começar e nós vamos terminar o ano, Senhor, acesos por Ti, Senhor. Essa chama não vai se apagar, ó Deus. Essa chama não vai se apagar, Senhor, nas nossas vidas. E eu declaro isso sobre cada, Senhor, irmão aqui nessa noite. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluias. Acho que o outro microfone está melhor, gente. Ei, som. Glória a Deus. Oi, som. Aleluia. Aleluias. Glória a Deus. Amém. Como é bom estar na nossa semana de primícias. E eu acredito que é um dos melhores momentos que nós vivemos no Senhor. É realmente estar entregue o tempo todo para ouvir o Senhor. E eu acredito que vai chegar um tempo que não vai precisar mais de semana de primícias, não vai precisar mais de orações, de jejuns, porque a porta vai ser fechada. Somente aqueles que estão preparados é que vão entrar por ela. E eu quero ler com vocês Mateus 25, que fala sobre a parábola das 10 virgens. O Senhor tem falado comigo e tem queimado meu coração. Eu ministrei essa palavra no início do ano passado, numa outra igreja. E o Senhor tem falado, tem trazido ela novamente ao meu coração. Não tive oportunidade de ministrar aqui na igreja, mas
Eu sei que o Senhor tem falado sobre esse tempo da volta de Jesus, esse tempo que nós precisamos estar preparados. E aqui nessa parábola ele fala de 2 tipos de pessoas, a virgem prudente e a virgem imprudente. E eu quero trazer para vocês essa semelhança que elas têm. Vamos ler juntos? 25, a partir do verso 1 até o 12. Que diz: o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. E ao pegarem as lâmpadas, as insensatas não levaram azeite. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. E demorando o noivo, todas começaram a cochilar e dormiram. E à meia-noite, porém, ouviu-se um grito. O noivo chegou, saía ao encontro dele. Então todas as virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, pois nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, talvez não haja o suficiente para nós e para vós. Ide, porém, aos que vendem azeite e comprai-o para vós. E assim que elas saíram para comprá-lo, o noivo chegou. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E fechou-se a porta. Depois também chegaram as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, pois não sabeis nem o dia, nem a hora. Amém? A minha pergunta para você nessa noite é: você está pronta para esse dia? Você está pronto para esse dia? Eu quero mostrar aqui para vocês essas 2 pessoas, virgens prudentes e as imprudentes. E há um temor muito grande no meu coração por essa palavra, porque a semelhança dessas virgens, elas são muito iguais. E a palavra vai falar aqui que as 10 aguardavam o noivo. As 10 eram exatamente iguais. Todas elas atenderam ao chamado de se encontrar com o noivo. Todas tinham a veste preparada. Todas possuíam uma lâmpada com azeite. Todas cochilaram e adormeceram. Todas ouviram o grito: aí vem o noivo. Porém, exatamente nesse ponto que a diferença entre elas foi revelada. Somente as prudentes trouxeram azeite e reserva em suas vasilhas. Entenda que essa palavra ela traz um grande temor ao meu coração justamente por isso, porque é uma noiva que não está lá fora. É uma noiva que está pronta. É uma noiva que está com as suas vestes preparadas. É uma noiva que está com as suas lâmpadas acesas. E essa palavra ela traz para mim o temor, porque qual é a diferença, Senhor, que nós precisamos ter? Aonde está a diferença se elas estão com as mesmas vestes? E eu estava ali pensando, eu falei: nossa, poderia ter um teatro, né? Já fiquei imaginando um teatro. Eu falei: meu amor me colocou logo no primeiro dia, me avisou assim. Devia ter um teatro aqui, né? Com as 10 virgens, porque elas são muito semelhantes, elas são muito iguais. E qual que é a diferença então dessas virgens? Justamente a reserva em suas vasilhas. As reservas. E eu fiquei pensando nessas reservas. O que seriam essas reservas? Porque eu e você somos noivas, amém? Eu e você estamos com as vestes preparadas, amém? Estamos com as lâmpadas acesas. Estamos queimando pelo noivo. E essa reserva então, pastora, o que seria? E a resposta ela está justamente aqui no verso de número 12. Não tem como a gente escapar desse texto, porque ele vai falar: olha, ele porém respondeu.
Vamos dizer juntos? Verso 12, põe para mim. Ele, porém, respondeu, vai. Em verdade vos digo que não as conheço. A resposta está aqui. Porque o conhecer a Deus, o conhecer ao Senhor, ele requer muito mais do que um nível raso. Ele requer muito mais profundidade. A salvação, querida, ela é de graça, mas a intimidade, ela tem um preço. Aqui no verso de número 9, elas vão falar assim, olha, as prudentes responderam, não, talvez não haja o suficiente para nós e para vós. Ide, porém, aos que vendem azeite e comprai-o para vós. Existe um preço para todos nós. Preço de renúncia, o preço de entrega, o preço de abrir mão. Não tem como a gente escapar desse caminho de entrega e de renúncia. Não tem como a gente escapar desse lugar de querer fugir desse caminho de renúncia, de abrir mão. Não tem como. E eu, olhando para isso, eu me retrato a uma vida que muitas vezes é uma vida mecânica na presença de Deus, uma vida superficial, uma liturgia de oração e leitura da palavra de forma tradicional. Quantos leem a palavra todo ano? Mas quantos examinam a palavra? Quantos meditam na palavra? Quantos ruminam a palavra? Quantos verdadeiramente gastam tempo com a palavra de Deus? E hoje eu propus no meu coração, esse ano, eu falei, Senhor, eu não quero apenas ler, todos os anos nós lemos a palavra, eu não quero apenas uma leitura da palavra, mas eu quero examinar as escrituras, eu quero ir a fundo, eu quero levar mulheres que verdadeiramente desejam isso, ir para esse lugar, para se demorar no texto e as palavras saltarem nos nossos olhos, no nosso coração. E eu creio que o Senhor está nos levando para isso. Ele está despertando essa noiva que deseja esse alimento profundo, esse alimento sólido. Ele está despertando, sim, mulheres, homens, crianças, jovens. E Ele vai despertar muitos, porque chegou o tempo de sermos despertados. Chegou a hora de sermos despertados do sono. Chegou a hora de acordarmos, igreja, e nos prepararmos verdadeiramente para o noivo, porque Ele vem buscar a tua igreja. E essa reserva, eu fiquei pensando numa reserva de um tanque de combustível de um carro. Eu sei que muitos aqui andam na reserva, né? Meu marido anda demais na reserva, irmãos. Toda vez que eu pego o carro está na reserva. Mas a reserva não é para a gente andar, não é verdade? A reserva é para justamente sinalizar que a gente precisa abastecer. Porque é perigoso. Vai dar problema na bomba, vai dar problema, né, em outros componentes lá da mecânica do carro. A reserva não é para você caminhar. E muitas vezes, muitos de nós estamos realmente caminhando na reserva. E aqui fala que as lâmpadas delas estavam acesas, mas que elas iam se apagar porque não tinham azeite suficiente. Então, quantas vezes nós estamos caminhando apenas na reserva? E aqui fala sobre isso, que a reserva ela não é para ser usada. A reserva é apenas uma margem de segurança para que o motorista possa andar mais uns quilômetros até chegar ao lugar para ele se abastecer. A reserva não é para ser usada. Fala para o seu irmão que está do seu lado, a reserva não é para ser usada. Você precisa se abastecer sempre. O segredo é abastecer sempre para que você permaneça também com a reserva. A
reserva é a intimidade, amém, queridos? É a intimidade, porque ele diz: em verdade vos digo que não vos conheço. E não tem como fugir disso. A intimidade, ela está ligada a conhecer a Deus. A intimidade é você separar tempo, é gastar tempo em devoção, em adoração. É você gastar tempo verdadeiramente com a presença do Senhor. E eu creio que essa é uma igreja de intimidade. Você é uma igreja, uma noiva de intimidade, amém? Eu creio nisso. Mas nós precisamos permanecer acesos. E hoje eu tenho visto uma igreja que não tem permanecido. Essa tem sido realmente o meu temor, porque muitos de nós, a nossa fé tem sido uma fé abalável. Esta é uma razão porque Satanás ele tem investido em nos manter distraídos e ocupados e ao mesmo tempo nos deixar incrédulos. A incredulidade tem tomado o coração de muitas pessoas. Muitos estão desesperançosos. Uma geração de cristãos superficiais. A carteirinha que a gente ganhava de membro, ela não serve mais, e isso não significa ter reserva. O ponto de ler a Bíblia todo dia, apenas ler, não esporadicamente, não significa ter reserva. A nossa oração fria, sem lágrimas, sem amor, sem fervor, sem gemido, não significa ter reserva. Os seus anos de cristãos não significa ter reserva. A gente pode se assustar se a porta fechar e a gente não entrar. Porque vir à igreja não significa que estamos com reservas. Um espírito de sedução pelas coisas desse mundo, Satanás tem semeado nos nossos corações e tem desviado do propósito de perseverar até o fim. Um espírito de sedução tão poderoso e tão fascinante que arrasta milhões de pessoas com seu engano, falsa paz e falsa prosperidade. Um espírito de sedução tem cegado o entendimento de muitos para as riquezas desse mundo. Mas a palavra de Deus fala que aquele que perseverar até o fim será salvo. Se perseverarmos até o fim, seremos salvos. Salmo 125, ele diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Fala para sua irmã, para o seu irmão: olha, você precisa permanecer inabalável. A sua fé precisa se tornar inabalável. É uma fé que não se abala com as circunstâncias à sua volta. Eu estava caminhando com Deus e o Senhor falou para mim: filha, o contexto das pessoas que são frias não podem abalar aquilo que você carrega por dentro. O contexto das pessoas frias na nossa volta não pode enfraquecer a minha fé por dentro. A frieza de fora não pode apagar o fogo que está dentro. A influência das pessoas, a roda dos mornos, não podem influenciar o que está inflamado por dentro. E se isso acontece, a minha fé é uma fé abalável. Se eu tenho permitido isso, a minha fé tem sido uma fé fraca, uma fé que se abala com as circunstâncias à minha volta. E a frieza, a apatia das pessoas à minha volta não podem influenciar aquilo que eu vivo com Ele, no meu secreto, no meu interior. Os que confiam no Senhor permanecerão acesos e estáveis, inabaláveis. Não tenham uma fé vacilante, queridos, que se abala com as circunstâncias. Os que têm uma fé abalável são pessoas inconstantes e levadas pelo vento. São pessoas imaturas e superficiais. É tudo que acontece comigo. Se eu me frustro com Deus, eu não desfruto dele. Se eu me frustro,
com o Senhor, eu não desfruto da sua presença na minha vida. E quando eu permito que as circunstâncias de fora abalem as minhas estruturas de dentro e movo o que eu acredito por dentro, é verdadeiramente que eu tenho uma fé abalável. A minha expectativa não pode estar somente nas coisas dessa terra. Quando eu me abalo porque alguma coisa dessa terra eu não recebi, quando eu começo a focar os meus olhos demais nas coisas dessa terra, quando eu começo a olhar para as coisas externas, o meu mundo interior começa a se abalar, as minhas emoções se abalam, porque começa a vir sobre mim um descontentamento. Mas quando eu olho para dentro de mim, que eu ouço a sua voz, eu me fortaleço no Senhor e na força do seu poder. O seu mundo exterior, querido, não pode abalar o seu mundo interior, porque é dentro de nós que nós ouvimos a sua voz. É parar todas as coisas, ainda que haja um barulho externo, pare todas as coisas para ouvir a voz interna. A intimidade é cultivar um relacionamento vivo com o Senhor. À medida que você pratica a intimidade, você vai sendo fortalecido em seu homem interior. E Ele nos leva a uma solicitude interior do nosso coração. Em meio a tantos barulhos, você acessa esse lugar de dentro de você, e você ouve a sua voz. E é por isso que você não se abala, porque a sua voz interior, ela está firme no Senhor. Você consegue ouvir a voz de Deus, o seu interior está fortalecido e fundamentado nele. Então você permanece aceso, permanece no lugar onde nada pode abalar a sua fé. E eu quero profetizar aqui nessa noite, que muitos aqui que não conseguem vencer o pecado, que não conseguem vencer muitas coisas, a imoralidade, talvez sei lá o que, você vai conseguir começar a sentir um temor no seu coração tão grande e uma sede pela presença do Senhor. Eu me lembro há muitos anos atrás, se eu não me engano em 2007, eu era uma amante de novelas. E naquela época as novelas estavam muito no auge. Hoje eu acredito que a estratégia tem mudado, né? Não são mais novelas, né? São séries. E eu gostava demais de novelas. E em 2007 o Senhor virou a chave. Eu tive um encontro com Deus num retiro, como se fosse o mergulhando na época. E naquele momento eu tive um encontro com Deus. Eu vi o Senhor naquele lugar de forma tremenda e forte. E a partir daquele dia, eu nunca mais consegui assistir novela. Eu lembro que eu gostava muito, eu me apegava muito, eu ficava doida para o horário da novela. E meu pai pregava muito contra a novela, contra a Rede Globo. E eu me lembro que ele pregou uma palavra que disse assim: em seus passos o que faria Jesus? E aquela mensagem dele me confrontou, em seus passos o que faria Jesus? E eu falava, meu Deus, ele não estaria assistindo uma novela com certeza. E eu comecei a ir para o meu lugar secreto, para o meu quarto, pegar o teclado e comecei a tocar. E comecei ali a ficar com o Senhor. Todas as vezes que começava a novela que eu tanto gostava, eu entrava para o meu quarto e eu começava a adorar ao Senhor ali, naquela hora, naquele momento. Virou uma chave na minha vida. E eu creio que essa chave, ela precisa ser virada na mente de muitos aqui. Essa reverência, esse temor ao Senhor, ele precisa vir e confrontar o nosso coração e constranger o nosso coração de tal forma que essa chave possa ser virada na sua vida também. Seja lá em que você precisa disso. Não sei em que área que você tem, que tem te dominado, qual a distração, qual a estratégia de Satanás que tem prendido o seu coração nas coisas do mundo. Mas esse temor ao Senhor precisa vir sobre esse ambiente. E
precisamos declarar: Jesus, o meu coração é teu. Todas as vezes, Senhor, que o pecado quiser bater na minha porta, Senhor, eu vou abrir a porta de dentro do meu coração e vou acessar os lugares sobrenaturais, os lugares do teu poder, os lugares do teu Espírito, os lugares da tua presença, Senhor, que é tão viva, porque esse relacionamento não é estático, esse relacionamento não é algo superficial, esse relacionamento é profundo. E as Escrituras, elas falam conosco, elas são vivas sobre as nossas vidas. E há tesouros escondidos que o Senhor deseja revelar aos nossos corações. E eu profetizo que a geração superficial, ela não estará mais nesse lugar. Uma geração incrédula não estará mais nesse lugar. Em nome de Jesus eu profetizo que a sua vida terá um contentamento na presença do Senhor. E você vai acessar aquilo que Ele tem para a sua vida. Não aquilo que o mundo deseja te dar, mas aquilo que o Senhor, a vontade dEle tem para você. Ah, queridos, tudo o que Satanás quer é calar a voz interior que há dentro de você. Ele coloca a pressa, porque nós andamos ocupados demais, e a pressa, ela é inimiga de Deus, ela é do diabo, ela pertence ao diabo. E muitas vezes nós nos frustramos porque nós queremos tudo com pressa. Nós queremos ditar para Deus, colocar que Ele se forme, que Ele conforme dentro do nosso querer, e não a gente no querer dEle. Queremos que Deus faça algo rápido por nós. E muitas vezes nós vamos nesse lugar secreto com essa intenção, ou com essa motivação, de querer que o Senhor faça algo por nós. E Deus quer apenas que você desfrute da presença dEle. Não é de forma rápida ou superficial, mas enquanto você abastece, enquanto você está contemplando o Senhor, enquanto você está desfrutando, Ele está despejando em você a natureza dEle. E é por isso que as revelações, elas saltam, por isso que as revelações, elas vêm, por isso que o novo livro, ele vem, por isso que as novas canções são liberadas, por isso que uma nova palavra revelada é liberada ao nosso coração. Porque a intimidade, ela é muito mais do que uma simples prática em momentos de necessidades, mais do que uma simples oração por ajuda, muito mais do que um socorrista em tempos de crise. O Senhor, Ele é muito mais do que isso. Ele deseja um diálogo contínuo, uma troca de amor, de confiança em quem Ele é, que não se abala por meio das circunstâncias. A natureza do Pai, queridos, ela é relacional. Ela é relacional. O orar incessante que diz aqui em 1 Tessalonicenses 5,17 é relacional, é constante. É quando eu me conecto, eu ativo o meu espírito dentro de mim. E o espírito do Abba, eu alinho a minha vontade com a vontade dele na minha vida. E a minha alma se aquieta. A minha alma se aquieta. Então a intimidade é cultivar um relacionamento vivo com Deus. Fala assim: eu não quero, Senhor, ter uma prática mecânica, superficial, monótona. Eu quero estar conectada ao sobrenatural e ao poder de Deus que é liberado sobre a minha vida. A cruz de Cristo já liberou isso sobre mim. E eu posso estar agora conectada ao poder dEle, ao poder sobrenatural do Senhor. E é nesse lugar onde o fruto é gerado na minha vida. É nessa intimidade de relacionamento, de conhecer a face dEle, onde vai sendo geradas as riquezas do Senhor sobre nós. Nós não precisamos de nada a não ser da sua presença. E nós cantamos aqui isso.
A tua presença, Senhor, é tudo que eu preciso. É tudo que eu preciso. Eu quero ser uma noiva que tenha reservas. Eu quero ser uma noiva acesa. Se esse é o meu encargo, querido, de ativar a sua fé no Senhor, se esse é o meu encargo de a sua fé estar mais firme no Senhor, eu quero que você seja ativado nessa noite, nesse lugar no Senhor, com novidade de vida. Sair do lugar de incredulidade, se desconectar com as mentiras do inferno, com a pressa desenfreada, com aquilo que o nosso o eucentrismo quer tomar conta das nossas vidas. Nós queremos destronar os ídolos do nosso coração nesses dias. Tudo aquilo que está desalinhado, desconexo com a presença do Senhor. Nós precisamos abrir a nossa mente, o nosso coração a Ele nessa noite. Jesus, nós queremos desfrutar de Ti. Você sabia que nessa intimidade Ele quer desfrutar de você, da sua entrega? Você sabia que Ele quer desfrutar daquilo que você canta para Ele, daquilo que você fala para Ele? O Senhor, Ele quer desfrutar também daquilo que você tem para dar para Ele. E o que você tem para oferecer para Ele nesses dias, o que você tem para oferecer para Ele de novo, nesse ano de 2025, o que você preparou para Ele, ou você preparou apenas planos e projetos para que Ele te dê alguma coisa? Não! Você tem algo para oferecer ao Senhor, a sua entrega, a sua devoção a Ele. Você se planejou não apenas para ler a Bíblia, mas para permanecer mais tempo na sua palavra e ouvir a sua voz. Quantos planos você fez nesse ano para ouvir, para estar conectado com Ele de uma forma muito mais profunda e intensa? Eu quero permanecer no Senhor, aceso, porque Ele vai gerar em nós um fruto de arrependimento. Ele vai gerar em nós um fruto, o fruto do Espírito que transforma-nos para sermos a imagem do Senhor. E é nesse lugar conectada com o interior que nós vamos desconectar com o nosso exterior. E eu quero dizer para você nessa noite: persevere no Senhor. Persevere no amor do Senhor. Persevere, queridos. Não deixe a sua chama se apagar. Não deixe a sua vasilha ficar sem a reserva. Persevere na visão de Deus. Permaneça nas verdades dEle, que Ele tem sobre a tua vida, sobre as promessas. Permaneça esperando. Permaneça na paz de Deus, que excede a todo entendimento. Permaneça aceso e buscando ser como Ele é. Permaneça em devoção, em amor, queimando por Ele. Permaneça. O mundo vai lutar cada vez mais para te apagar. A busca desenfreada pela pressa vai querer te consumir, te distrair. Os amores constantes desse mundo estão batendo na nossa porta. Essa tem sido a geração dos últimos dias. Mas Ele tem limpado um povo que é totalmente santo, puro, que tem se lavado com a palavra da verdade, que não tem permanecido da mesma forma, mas que deseja ir além, dar a Ele muito mais além. Uma constância no Senhor e permanecer com Ele. E agora não é mais sobre intensidade, mas é sobre uma constância intensa. E o desafio não é começar, mas terminar queimando. Fala para sua irmã: desafio não é começar, mas é terminar queimando. É ser encontrado com a luz. Muitos se apegam em começar, mas quantos vão se apegar em permanecer no dia a dia, no ordinário? Precisamos permanecer todos os dias.
Eu quero permanecer, Senhor. O desafio para nós, Senhor, é permanecer até que o Senhor venha. É permanecer firmado em Ti, conectado no Seu amor, dando fruto. Não é sobre começar, mas é continuar queimando, Pai. Que o Senhor nos leve a isso. A reserva está ligada, queridos, o quanto você o ama, o quanto você está disposto a abrir mão por amor. O amor é o combustível para me manter queimando e acesa para Ele. É o combustão. É o combustão de querer manter a minha chama acesa. É o amor que me faz continuar. É o amor que me faz perseverar. É o amor que me faz ir até Ele todos os dias. É o amor que me faz buscar mais. É o amor que me constrange a querer levar outros comigo. É o amor que me faz querer ganhar mais pessoas, ensinar a palavra. E eu creio que o nosso amor precisa ser renovado. O amor dos mestres para ensinar pessoas e não guardar somente para si, mas ter um desespero no seu coração de repassar as verdades do Senhor. Aonde estão os mestres que queiram compartilhar a palavra do Senhor? Aonde estão os mestres que queiram aprender, que tem uma urgência dentro dele, querendo falar essa palavra de forma viva e eficaz? Aonde estão os mestres que não querem se conformar, que não querem guardar para si, mas que precisa ter um santo desespero em poder compartilhar? Aonde estão os evangelistas? Aonde estão os evangelistas que estão desesperados para falar, para ganhar almas para Jesus? Aonde estão os profetas que têm emprestado seus ouvidos e suas bocas para despertar a noiva do Senhor, para ativá-las e não guardar para si? Aonde estão os profetas que são corajosos para falar, para entregar a mensagem de Deus? Eu não vou me calar mais, Senhor. Eu desejo falar a Tua palavra, transmitir a Tua palavra. Eu não quero guardar para mim, mas eu quero falar. Eu quero, Senhor, queimar de amor por Ti, ao ponto de me desesperar, Senhor, para derramar nas vidas que estão sedentas pela Tua presença. Aonde estão os apóstolos que vão fundamentar o caminho? Aonde estão aqueles que vão preparar o caminho do Senhor? Aonde estão aqueles que estão sim com suas vestes prontas, com as suas lâmpadas prontas, mas que vão permanecer queimando todos os dias de amor por Ele? É o amor ao noivo que nos faz termos compromisso com Ele. É o amor ao noivo que nos faz sermos dedicados a Ele, a dedicarmos tempo para nos encontrar com Ele. O amor é a combustão que alimenta a minha lamparina. É o amor a Ele, é o amor a Ele. Eu preciso dessa intensidade. É o meu amor a Ele que me fará casar com Ele. Até que Ele venha, irei amá-lo com toda intensidade. Em Efésios, o Senhor fala para uma igreja: tenho contra ti que abandonastes o primeiro amor. Tenho contra ti que abandonastes o primeiro amor. Quantos já queimaram muito mais do que estão queimando hoje? Quantos se alegraram muito mais do que estão se alegrando hoje? Quantos viveram algo sobrenatural com o Senhor no passado e que não estão conseguindo viver hoje? A sua lâmpada está se apagando e a porta irá se fechar. Assim como nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Nós estamos vivendo esses dias. Se você está adormecido, como essa virgem que está nesse estágio inicial de cochilar aqui, ao ponto de dormir, a palavra também fala que adormecer significa morrer, a morte natural. Mas também pode ser um sono de distração,
Nós precisamos comprar esse azeite todos os dias, permanecendo na presença do Senhor, queimando de amor por Ele. Amém? Você está preparado para isso? Para que você seja uma noiva que tenha reservas e não seja confundida com aquela imprudente que não se preparou o suficiente para se encontrar com Jesus. Fique de pé no seu lugar nesta hora. Eu quero orar por você. Eu sei que Ele está aqui nesse lugar. Eu sei que Ele se encontra aqui neste lugar. Você pode acessá-lo dentro de você, no seu coração, no seu interior. Não queira ouvir de fora, não queira vê-lo de fora, mas queira ouvi-lo dentro de você. Acessar as verdades espirituais que o Senhor tem liberado, palavras, tantas palavras e decretos que têm sido liberados para a sua vida. Mas o quanto delas tem surgido efeito no seu coração, na sua vida, o quanto delas você tem se posicionado para ser uma noiva que queima pelo Senhor, que gera para a eternidade, para a sua glória. E talvez o seu coração precisa ser despertado nessa noite a essa entrega. Eu quero desafiar você a desfrutar da presença do Pai. Feche os teus olhos, conecte-se com a presença do Senhor. Que Ele venha se revelar para você nessa noite. Que Ele venha se revelar da mesma forma como Ele se revelou para mim um dia. Que Ele me constrangeu com o seu amor e me motivou e me tirou de um lugar de mornidão e me tirou de um lugar superficial, um lugar de mentira, um lugar onde eu estava desfrutando não da presença dEle, mas das coisas desse mundo. Essas coisas que não geram nada para a sua vida. Não há fruto. Não há fruto. Se entregue nessa noite ao Senhor. Eu só quero te amar. Eu só quero ver